ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. E você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 77-3444-1043, e também acompanha ao vivo através do site radioportalsudoeste.com.br ou através do nosso aplicativo. Portal Sudoeste, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Uma excelente terça-feira para todo mundo. Hoje o último dia do mês de junho, né, rapaz? Tá chegando aí o finalzinho deste mês tão festivo, tão maravilhoso, que o pessoal gosta demais. Mas estamos alegres, né? Estamos felizes, graças a Deus, com muita saúde e muita paz. E é claro, estamos aqui ao vivo para mais uma edição do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Hoje temos dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, sem previsão de chuvas para hoje, a mínima de 16 e a máxima para hoje com a marca dos 25 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Luciano Santos, ontem até que enfim, né? Finalmente passamos por um, né? Falta agora o próximo adversário. É, meu amigo, foi sofrido, viu? Foi sufocado, parecia que a gente não ia sair aí das classificações para chegar aí na próxima fase, mas graças a Deus deu tudo certo no último lance aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. E tivemos também surpresa, também a gente vai trazer daqui a pouquinho aí, surpresas, zebra, tudo isso daqui a pouquinho. Vamos trazer aqui, ó, lembrando, viu? Você pode mandar seu recado pra cá, pode mandar sua denúncia, como é que tá a sua cidade, seu bairro, como é que tá a iluminação, saneamento, como é que tá a infraestrutura. Manda pra cá, 77-3444-1043. Olha, após casos de sarampo, o Ministério da Saúde recomenda vacinar bebês. O Ministério da Saúde reforçou a necessidade da aplicação da vacina contra o sarampo na capital paulista, após 3 crianças menores de 2 anos contraíram a infecção na zona norte da cidade, na última sexta-feira, portanto, no dia 26. O órgão também recomenda a aplicação do imunizante em Guarulhos, devido à intensa circulação de pessoas. A vacina recomendada é a dose 0, que deve ser aplicada em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias. O imunizante reforça a proteção em uma faixa etária atualmente suscetível às infecções, agravamentos da doença. O procedimento também contribui para impedir que mais indivíduos sejam infectados. A dose não substitui as já previstas no calendário nacional de vacinação disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde para pessoas de 12 meses a 59 anos. Além do reforço vacinal, estão sendo adotadas medidas de vigilância para conter a transmissão local, como busca ativa de casos suspeitos, identificação e monitoramento de contactantes, investigação epidemiológica e também o bloqueio vacinal nas áreas de risco. Segue aqui com a nossa pauta. Olha, suspeito foge e deixa sacola com armas e munições na BR-030 em Palmas de Monte Alto. Uma ação da Polícia Militar resultou aí na apreensão de armas de fogo e diversas munições nesta segunda-feira no município de Palmas de Monte Alto. A apreensão ocorreu durante aí um patrulhamento de rotina realizado por uma guarnição da Rondesp Meio Oeste na rodovia BR-030. O arsenal estava em posse de um homem que conseguiu escapar antes de ser abordado. Segundo informou a Rondesp, os policiais militares realizavam aí o deslocamento pela rodovia federal quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita às margens da rodovia
rodovia, carregando um saco plástico grande. Ao notar a aproximação da viatura oficial, o homem abandonou o volume no chão e correu em direção a uma área de vegetação nativa. Os agentes tentaram localizá-lo, mas as buscas não tiveram êxito devido à densidade da mata, que facilitou aí a fuga do suspeito. Ao vistoriarem o material deixado para trás, os policiais encontraram 3 armas de fogo, um rifle calibre .22, uma espingarda cartucheira de calibre .36 e uma espingarda de anticarga, né, de fabricação caseira. Além do armamento, a sacola continha 8 munições de diferentes calibres, sendo 3 de calibre .22, 2 de calibre .32, 2 de calibre .36 e uma de calibre .28. Todo o material recolhido na rodovia foi encaminhado pelos policiais militares à delegacia de Palmas de Monte Alto. As armas e munições foram apresentadas à autoridade policial de plantão para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Civil deve investigar a origem do armamento e tentar identificar o homem que transportava o material. Estudante de medicina é morta a facadas por namorado em ataque pelas costas. A estudante de medicina Letícia de Moraes Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, foi assassinada a facadas dentro do apartamento onde morava na noite de sábado, dia 27, em Barbacena, Minas Gerais. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, de 25 anos, que foi preso na manhã deste domingo, dia 28, poucas horas depois do homicídio. A polícia militar informou que a vítima apresentava diversas perfurações e cortes no pescoço e nas costas. A faca apontada como utilizada no assassinato foi encontrada dentro do imóvel e recolhida para a perícia. As investigações apontam que o suspeito passou a noite no apartamento e deixou o edifício por volta das 8h15 da manhã deste último domingo. Durante os levantamentos, os policiais constataram que o celular e o carro da vítima haviam desaparecido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel do SAMU foram acionados, mas apenas puderam constatar a morte da estudante. Conforme a polícia militar, a vítima apresentava diversas perfurações e cortes no pescoço e nas costas. A faca apontada como utilizada no assassinato foi encontrada dentro do imóvel e recolhida pela perícia. O veículo foi localizado e estacionado próximo à residência do investigado, enquanto imagens e informações da inteligência da PM indicaram que ele deixou o local em seu próprio automóvel, seguindo em direção a Juiz de Fora. Após o rastreamento, o homem foi abordado e preso por policiais militares em Bom Jardim de Minas. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da justiça. Até o momento, a motivação do crime ainda não foi esclarecida pela Polícia Civil e segue investigando o caso. A morte de Letícia provocou comoção entre colegas e professores. Em publicação nas redes sociais, a instituição de ensino onde ela cursava medicina lamentou a perda da estudante e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Agora, Luciano, tá muito na cara, né, de que seja aí também provocado através aí de brigas, intrigas ou até mesmo ciúmes, né, Luciano? Tem toda essa condição aí, pelo que a gente vê, né, no que foi reportado aí na reportagem. Então, infelizmente, isso é muito comum, né, no nosso país. Pessoas, né, são mulheres, principalmente mulheres. Ontem mesmo eu comentei aqui que na nossa região o número de casos de agressões contra as mulheres, número de feminicídios que vem acontecendo na nossa região vem crescendo, e também no Brasil, né, como a gente acabou de reportar aí, essa jovem, né, que foi morta a facadas aí pelo namorado em ataque pelas costas, né? Um ataque violento, um ataque covarde, né? Pelas costas, e infelizmente essa jovem veio a óbito. Olha, homem é detido após espancar companheiro em Macaúbas, tá vendo aí? Mais uma situação aí com relação à agressão contra mulheres, viu? Uma ação rápida do motopatrulhamento da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem por violência doméstica no último sábado no bairro Bela Vista, em Macaúbas. A equipe policial foi acionada pela Central de Rádio Operações após denúncias sobre uma grave agressão que estaria ocorrendo em uma residência da localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais militares fizeram contato imediato com a vítima. Aos prantos, ela relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro. Os policiais constataram que a mulher apresentava lesões corporais visíveis e aparentes, confirmando a violência sofrida momento antes. Durante a intervenção no imóvel, o suspeito foi localizado pelas equipes de motopatrulhamento. Mesmo diante da presença,
o homem demonstrava aí um comportamento extremamente agressivo. Diante da gravidade da situação e das evidências, os militares deram voz de prisão ao agressor. O autor foi contido e conduzido até a delegacia de Ibotirama, unidade responsável por centralizar aí o plantão da região. No local foram adotadas todas as medidas cartoriais e procedimentos legais cabíveis previstos aí na Lei Maria da Penha. Mais um caso, hein? Mais um caso agora em Macaúbas. Vamos falar de esporte agora, né? Vamos falar aqui da seleção brasileira, que olha aqui ontem, viu? Eu quase morri do coração. Olha, Brasil vira nos acréscimos, elimina o Japão e avança para as oitavas da Copa do Mundo. Brasil e Japão se enfrentaram na tarde desta segunda-feira, dia 29, no NRG Stadium em Houston, nos Estados Unidos, pela fase 16avos de final. Em um primeiro tempo de poucos espaços, os japoneses foram mais efetivos e abriram o placar aos 28 minutos com Kaishu Sano, que ficou com a bola depois de passe errado de Danilo. O meia avançou pelo centro e bateu o rasteiro de fora da área sem dar chances para o goleiro Alisson. Na segunda etapa, a seleção brasileira voltou com ímpeto para empatar o jogo. Com muita pressão e empurrando o Japão para trás, Casemiro deu um cabeceio certeiro para empatar aos 9 minutos. Com mais volume e mais inspiração, o Brasil seguiu no ataque e criando jogadas de perigo. Tanto tentou que, nos acréscimos, Bruno Guimarães achou Gabriel Martinelli na área, que dominou e fez o gol da classificação. Com o resultado de 2-1, a seleção brasileira segue viva e avança para a fase de oitavas de final. Agora, o Brasil aguarda o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega, que será disputado hoje, terça-feira, daqui a pouquinho. Em outubro de 2025, o Japão venceu o Brasil em um amistoso internacional. Naquele dia, a seleção brasileira fez 2-0, mas em uma remontada no segundo tempo, os japoneses aproveitaram as falhas da seleção brasileira, né, a Canarinho, e viraram para 3-2. Dessa vez foi o contrário, o Canarinho quem venceu de virada. Agora, a equipe de Carlo Ancelotti assiste de camarote ao jogo entre Costa do Marfim e Noruega, partida também da fase 16avos de final, que acontecerá hoje às 14 horas, horário de Brasília, no AT&T Stadium em Dallas. O vencedor desse confronto enfrenta a seleção brasileira das oitavas de final. A partida vai ser realizada no próximo domingo, dia 5, às 17 horas, horário de Brasília, no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Luciano. Rapaz, eu vou querer ouvir, né, o seu comentário aí com relação ao jogo de ontem, mas assim, o que eu posso trazer para os nossos ouvintes como minha reflexão, né, de pouco que eu entendo do futebol, não entendo muito, mas assim, foi um sufoco, meu amigo, sofreu muito do que esperado, né, mas assim, mostrou aquele poder de reação que o Brasil sempre tem, né? Ontem mesmo eu vi até um comentarista falando sobre isso, né? Que o Brasil, ele não tem muita habilidade técnica, mas tem poder de explosão, né? Quando explode mesmo para partir para cima pro adversário, o Brasil acaba vencendo por conta disso, né? Você vê que o Japão logo no início do jogo ali jogou com muita tática, muito conhecimento, né? Conhecia o adversário, que é o Brasil. Claro, o Japão não é besta, né? Estudou bastante aí cada lance do Brasil. Então, assim, e garantiu aí a classificação, né, para as oitavas da Copa do Mundo. E o Gabriel, né, ele aos 50 minutos aí, meu amigo, acabou salvando aí, né? Ele coroou essa atuação aí, essa superação aí da nossa seleção. Como eu falei, eu assisti o jogo inteiro, né? Mas naquela ansiedade, o primeiro tempo mesmo foi o pior momento. Eu considerei o pior momento, porque, como eu falei, o Japão ele jogou muito bem, ele planejou bastante aí aquela jogada, os passes, dominou bastante a bola e marcou o primeiro, né? E aí a gente, depois no segundo tempo, que a gente teve aquela aliviada, mas já no finalzinho, viu? Já muita gente roendo ruim aí. Eu sei que foi difícil, foi complicado, mas estamos aí, né? O Brasil tá, como eu falei, tá melhorando o seu desempenho, né? Melhorou o seu desempenho, tanto que o Ancelotti aí não precisou nem colocar o Neymar, né? Ele falou, deu uma segurada no Neymar, o repórter dele perguntou, mas e aí, por que não colocou o Neymar? Ele falou, não precisou, né? Não foi o momento certo ainda, a equipe estava bem no segundo tempo, então não precisou, mas
ele vai precisar sim do Neymar aí em alguns momentos dos jogos, né? Principalmente fazendo aquela parceria aí com o Vini, e quem sabe o Brasil, né, não chegue lá. Tomara, viu? A gente está torcendo para isso, tanto que a torcida aí de todo o Brasil começou a animar, o pessoal já começou a sair para as ruas, começou a fazer carreatas, enfim, mas está bem melhor. Agora eu quero ouvir, né, os comentários aí do nosso querido Samuel. Como é que foi o jogo? Bom, o Japão ontem, ele entrou com a equipe montada, dois jogadores marcando o Vini Júnior. O Vini Júnior não conseguiu jogar no primeiro tempo. Tinha 2 jogadores marcando e o Japão ficou lá dele, esperando o contra-ataque, né? E a seleção brasileira, né? Não tinha um jogador que chegasse e arriscasse uma jogada de drible, fosse pra cima. O Brasil ficou tocando, errando passes, foi o que o Japão queria no primeiro tempo. A sorte pra mim, não sei, eu não quero desejar mal pra ninguém, foi a substituição do Lucas Paquetá, porque eu acredito que o Ancelotti não iria fazer essa substituição. Ele foi obrigado a colocar quem? O Endrick no lugar dele. O Endrick, que entrou muito bem, chamou a marcação do Japão, o japonês ficou mais em cima dele e deixaram o Vini Júnior um pouquinho mais solto, onde que o Brasil conseguiu articular mais as jogadas, conseguiu tocar mais a bola, fazer a pressão e conseguiu sair o resultado do Brasil. Mas foi um jogão, viu? Agora, uma coisa também que tá pegando é essa defesa do Brasil, viu? Eu vou te falar, pense numa defesazinha que tá deixando aí, dando o que desejar, viu? Ontem mesmo você vê que aquela jogada lá do Japão, o jogador deu aquela disparada, passou por todo mundo e fez o gol. A defesa vacilou, todo mundo vacilou lá na defesa do Brasil. Mas enfim, tamo aí na torcida, né? Luciano Santos, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp, que chegou mensagens pra nós. Olha, tem uma mensagem aqui que chegou desde ontem aqui na nossa programação e vamos lá. Boa tarde, Luciano Santos, Samuel Tadeu. Gostaria de entender aí o porquê os políticos chegarem aí no poder. Eles sempre usam aquela questão, vão melhorar na saúde, etc e tal, mas na hora que tá lá dentro e pode fazer alguma coisa, mas nada fazem. A eleição tá chegando, eles ainda têm coragem de usar essa estratégia sobre saúde. Gostaria de relatar aí a situação da saúde pública em todos os municípios, pois pelos relatos são os mesmos. Infelizmente, a população tem enfrentado um descaso na área da saúde. Faltam médicos, como por exemplo, especialistas. Estou dizendo especialistas, pois clínico geral tem, porém, o que a população mais precisa é de atendimentos especiais, pois a maioria das vezes as pessoas não têm condições de pagar um médico particular. Se eu tiver errado, me corrigem, por gentileza. Medicamentos e atendimento básico nas unidades. Enquanto isso, observamos um volume alto de gastos em períodos de festas, enquanto entendo também, né, que cabe ao poder público, através dos órgãos de fiscalização competentes, apurar essas denúncias e garantir o direito da saúde previsto na Constituição. Peço que a população fique atenta nesse período pré-eleitoral e cobre transparência no uso do dinheiro público. Agradeço o espaço para levar essa cobrança ao conhecimento de toda a cidade. É o ouvinte aí que mandou aí esse desabafo, né, em relação ao mau atendimento, à saúde pública, à falta de medicamentos, né? Tá aí a opinião do nosso ouvinte. É certíssimo, né? Como a gente sempre fala aqui, a população tem o direito e o dever de cobrar das autoridades públicas, né? Toda a sua demanda. Tô tendo necessidade na área da saúde, tô tendo necessidade na área da infraestrutura, né? Tenho aqui dificuldade em diversas áreas, iluminação, cobre, tem que cobrar. E para isso, use, né, os meios de comunicação, como a Rádio Portal Sudoeste tem esse canal aberto direto com a população. Aqui a gente nunca foi bloqueado, foi fechado toda a vida, né? Desde sua existência, desde o primeiro dia no ar, a Rádio Portal Sudoeste sempre abriu os canais, os microfones para a população. E por isso que tem esse respeito, tem essa confiança pelos seus ouvintes. Os ouvintes sempre confiam aqui no nosso jornalismo, porque aberto direto para toda a comunidade. Segue daí. Muito bem, olha, e a gente segue aqui, né? Falamos aí
do futebol do Brasil, mas mais tarde nós vamos dar mais detalhes aqui sobre a Copa do Mundo. Olha, vamos agora à cidade de Aracatu, viu, gente? Um abraço aí à nossa querida Aracatu. Homem é conduzido à delegacia após invadir quintal de residência. Um homem de 36 anos foi conduzido à delegacia territorial de Brumado na noite desta segunda-feira, suspeito de violação de domicílio no município de Aracatu. Segundo informações da Polícia Militar, por meio aí do 24º Batalhão, a guarnição foi acionada por volta das 20 horas após uma moradora denunciar que um homem havia pulado o muro dos fundos e invadido o quintal de sua residência, localizada no bairro Alto Marom. Ao chegar ao imóvel, os policiais realizaram buscas na casa e também no quintal, porém o suspeito já havia fugido. A jovem de 18 anos informou aos militares que desconfiava que o vizinho dos fundos costumava entrar em sua propriedade e relatou que, desta vez, conseguiu vê-lo no quintal carregando um balde. Durante rondas nas proximidades, a guarnição localizou o homem agachado ao lado de um muro da residência. Ele foi abordado e, após ser reconhecido pela vítima como invasor, foi conduzido juntamente com a jovem para a delegacia de Brumado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que adotará aí as medidas legais e cabíveis. Camarada, né, rapaz? Costumados em pular o muro da vizinha e aí roubando, né? Itens lá da casa dela. Dessa vez roubou um balde, hein, rapaz? Que camarada sem vergonha, hein? Cara de pau mesmo, hein? Merece uma surra, viu? Meu amigo. Olha, vamos trazer nessa próxima notícia aqui que, inclusive, movimentou as redes sociais e também os principais meios de comunicação e sites. Olha, clientes reclamam da falta de dinheiro em caixas eletrônicos do Bradesco em Livramento de Nossa Senhora. Clientes do Banco Bradesco em Livramento de Nossa Senhora denunciaram a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos da agência e também nos correspondentes bancários do município. Segundo relatos encaminhados à redação da Portal Sudoeste Notícias, o problema persiste desde a última segunda-feira, dia 29. De acordo com os clientes, a indisponibilidade de dinheiro tem causado transtornos, principalmente para quem depende dos caixas eletrônicos para realizar saques. Abre aspas. Fui um correspondente e me informaram que o dinheiro só vai chegar a partir das 10 da manhã. Isso é uma falta de respeito com os clientes do Bradesco, relatou um correntista. A situação é ainda mais complicada para moradores de Dom Basílio, município onde a agência do Bradesco foi desativada. Desde então, os clientes precisam se deslocar até Livramento de Nossa Senhora para realizar atendimentos presenciais e efetuar saques. É um gasto para a gente. Tenho que me deslocar de Dom Basílio para cá e quando chego em Livramento, não tem dinheiro nos caixas. É uma vergonha. Esses bancos nos cobram taxas abusíveis. E também, quando a gente precisa retirar o que é nosso, não tem, afirmou o cliente Caio Meira. Até o momento, o Bradesco não se manifestou sobre as reclamações, nem informou o motivo do desabastecimento dos caixas eletrônicos. O espaço permanece aberto para que a instituição apresente uma versão sobre o ocorrido. Luciano, nesse final de semana, sábado, eu vim aqui na cidade, no centro da cidade, realizar algumas compras, organizar algumas coisas e procurei um dos caixas eletrônicos do Bradesco. Só estava funcionando apenas um caixa e a fila estava enorme. Procurei o correspondente bancário, já está fechado. Fui no outro, já está fechado. Temos aqui hoje em Livramento aproximadamente uns 10 a mais correspondentes bancários do Bradesco. E maioria deles não tinha atendimento para fazer nem saque nem depósito. Isso é uma vergonha, Luciano. Pois é, meu amigo Samuel, e quem tá na bronca também é o nosso querido Luiz Brito, viu? Que hoje pela manhã, meu amigo, enfrentou aí uma fila enorme. Ele, inclusive, trouxe mais detalhes pra gente, está de férias, mas hoje ele tá participando aqui conosco como, né, na parte aí, como também ouvinte aqui do nosso Portal Sudoeste Notícias. Vamos ouvir. Fala, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde aí ao Samuel Tadeu, a todos os nossos ouvintes, né? Tô aqui na condição de ouvinte, não na condição de comunicador, para poder mais uma vez reiterar e reclamar a situação do Banco Bradesco hoje aqui em Livramento de Nossa Senhora. Rapaz, quero ressaltar que não tem Bradesco mais no Basílio, né? Assim como também, salvo me engano, também não tem mais em Malhada de Pedras. E eu estive hoje em Livramento, rapaz, para poder fazer, né, o saque do benefício da minha mãe e também de uma tia minha. Meu irmão, cheguei lá 9 horas da manhã, 9 e pouco, e a gente teve que ficar lá até mais de 11 horas.
acredite se quiser, sem dinheiro no caixa eletrônico, né? Fui em dois correspondentes bancários, não tinha dinheiro nos correspondentes bancários. Aí retornei pro Bradesco, fiquei lá. Um dos caixas eletrônicos começou a funcionar por volta de 10h40, 10h50 mais ou menos, mas a fila dividiu, né? O pessoal falou, bom, já que os caixas vão voltar, vamos dividir, vamos metade para um, metade para o outro. Só que aí só funcionou um. O outro eu saí lá, acho que se eu não me engano, quase 11h20, não estava funcionando o segundo caixa ainda. E aí o pessoal novamente tumultuou e tal, para um caixa só novamente, e aquela coisa toda. Meu irmão, isso é uma falta de respeito tremenda com a população, com o pessoal que sai da zona rural para poder sacar o seu benefício, o seu dinheiro. É uma falta de respeito tremenda. Não dá mais para poder aceitar em pleno século XXI que isso aconteça. Eu espero que a população denuncie, né? Na internet tem o portal aí do consumidor, né? Portal do consumidor para você entrar, fazer a sua denúncia lá com o cadastro do Gov. E também espero que a prefeitura tome uma medida com relação a isso aí, porque a prefeitura é responsável não só de Livramento, como a dos outros municípios. Já que o banco, ele não atende só Livramento, ele atende também, hoje está responsável por atender os municípios. Então a gente espera que essas prefeituras, elas notifiquem o banco para que realmente tenha dinheiro disponível. Isso é uma pouca vergonha. Antes tinha Caixa Eletrônica do Basílio, tinha agência do Basílio, tinha em outros municípios e tal, de pequeno porte, hoje não. Hoje só tem nos grandes municípios, mas mesmo assim uma demora dessa para poder atender o povo. Isso é uma humilhação, cara. Não tem condições, isso não pode ser aceito em local nenhum, em lugar nenhum. E eu espero realmente que o povo corra atrás dos seus direitos. Lembrando que os beneficiários, os aposentados, as pessoas mais idosas, elas já pedem um primo, um filho, um irmão para poder tirar o dinheiro, porque eles não sabem mexer com o Pix, então quer dinheiro na mão. E aí as pessoas que recebem o seu benefício, os funcionários de empresas e tal, que geralmente são jovens ainda, eles sabem mexer com Pix, movimentar com Pix e tal, tudo bem para poder pagar suas contas. Os idosos não, então eles têm que se submeter a ficar nessas filas esperando e tal para poder ter atendimento no caixa eletrônico. Isso é um absurdo. E em grandes centros isso não acontece. Você vem em São Paulo, em Conquista, Guanabi, vai lá a prefeitura, o Procon e tal, resolve. E Livramento, o pessoal fica nesse perrengue aí, nesse estresse todo aí, esperando o tempo todo, nem filho. Isso não pode acontecer jamais, tá bom? Um abraço para você, um abraço a todos os nossos ouvintes, e tô por aqui, tô de férias, se Deus quiser aí, brevemente estamos na área novamente. E ele completou aí ainda, viu? Eu vou mais além, viu? É uma dificuldade tremenda para você transferir a sua conta para outro banco, né? Geralmente eles querem abrir conta corrente e tal, aquela coisa toda. E a gente espera realmente que as pessoas transfiram os seus pagamentos, né? Eu acho que é uma solução boa, inclusive para o pessoal de Dom Basílio, que não tem Bradesco Dom Basílio, só tem Banco do Brasil em Dom Basílio. Então eu acho que o Banco do Brasil hoje tem que facilitar a abertura de contas para os aposentados transferirem seus benefícios para o Banco do Brasil, que ninguém merece sair de Dom Basílio para ir em Livramento sacar um dinheiro, chegar lá e ainda tomar uma maçada dessa. Uma fila dessa enorme aí, ninguém merece, né? Então a solução seria transferir esses aposentos aí para o Banco do Brasil, mas também é outra dificuldade tremenda para poder fazer isso. Tá aí, é uma vergonha lamentável, né? Um banco que inclusive ele fatura aí trilhões de reais, né? Faturamento, é um dos bancos que mais fatura hoje no Brasil, é o Bradesco, viu? E outra, não é barato para você manter sua conta lá não, viu? É taxa mais taxa, uma burocracia, qualquer coisinha aí, já desconta em folha, já desconta no cartão, é juro, em cima de juro. Então assim, é um banco que fatura, mas não tá nem aí pros seus clientes. Olha só, a quantidade de cidade, Livramento sede, sendo prejudicada, Dom Basílio, você tem aí provavelmente Rio de Contas e outros municípios aí. Jussiape, diversos municípios aí da Chapada, né? E do portal da Chapada Diamantina sendo prejudicados por conta de uma falha que o banco não tá nem aí. Começou ontem, foi até o dia de hoje, final de semana também você relatou aí, né? Essa dificuldade de falta de dinheiro aí nos caixas eletrônicos. Isso aí é uma irresponsabilidade, é falta de gestão, falta de gerência, já que sabia que a quantidade do valor não dava, né? Conta aí, não sei como é que funciona essa questão de movimentação financeira, fizesse uma programação, uma logística, principalmente em período agora, gente, de São Pedro, né? Os bancos sabiam disso. Temos aí Festejo São João, São Pedro, temos os jogos da Copa também que movimentam o comércio, então circula mais dinheiro no comércio. Isso. Então é uma vergonha. A prefeitura, como a gente colocou aqui, ela pode, ela não fiscaliza, mas ela pode notificar. Pode notificar. Inclusive, vamos informar esse relato ao Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista. Eu tenho um contato lá do pessoal, nós vamos
vamos encaminhar essa matéria, esses áudios, todas essas informações aí com relação ao descaso que o Bradesco está fazendo aí com a população de Livramento, Dom Basílio e também de toda a região. E outra, no Bradesco antigamente tinha um funcionário ali na frente dos caixas orientando aquelas pessoas que não sabem utilizar ali o sistema eletrônico, do caixa eletrônico. E hoje você, às vezes sai um funcionário lá, atende um cliente, mas tem que atender lá dentro. Então fica difícil, né? Fica difícil. E outra, né? Eu não devia falar, mas eu vou falar aqui. Um amigo meu precisou abrir uma conta na Caixa Econômica. Levei lá, ele foi bem atendido, rapidinho abriu a conta. E transferiu seu benefício e não tem esses descontos que nem o Bradesco faz. Tem, entendeu? Então cabe aí de cada pessoa procurar aí os seus direitos, procurar algum... Não, hoje tem a portabilidade. Você pode fazer a portabilidade, né? Eu sou aposentado e recebo pelo Bradesco. Não, transfira pra Caixa. A Caixa não cobra taxa, não cobra juros. E qualquer lotérica onde você acessa. E você pode fazer saque nas casas lotéricas. Isso. Né? 9 minutos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você bem informado com as principais notícias da nossa cidade, da nossa região do Brasil e do mundo, aqui no Portal Notícias, segunda edição. Vamos agora para o nosso WhatsApp. Chegou aqui pra gente, Luciano. Bom dia. Hoje teve um comunicado na creche que é proibido funcionário almoçar. Só fico indignada porque é pouco funcionário, se fica são só 3. E essa pessoa está aí se sentindo indignada com essa situação, Luciano. Como é que é? Proibido almoçar? Na creche. Ué, mas aí o funcionário tem um horário de almoço? Ou estão proibindo de, no caso, almoçar, né? Ou seja, comer a comida da creche que é dada às crianças, é isso? Vou repetir aqui, que hoje teve um comunicado na creche dizendo o seguinte, que é proibido funcionário almoçar. Esse é o comunicado que tá lá, né? Resta saber se essa proibição proíbe o funcionário, né? A comer, né? A comida que é servida na creche para os alunos, ou se está proibindo de um funcionário, né? Ali no local, no ambiente de trabalho, ele levar a sua marmitinha, sua marmita aí e almoçar no local, né? Mas eu creio que a proibição deve ser para não comer, né, ali na cantina das crianças, né, ou seja, comer a comida que é disponibilizada aos alunos. Muitas prefeituras estão fazendo isso, segundo eles, para diminuir aí as despesas, mas a maioria das prefeituras que estão fazendo isso estão sendo criticadas porque não aumenta tanto assim a demanda de alimentação só por conta de que ali 2, 3, 4, 5 funcionários estão almoçando juntamente com os alunos no setor público, principalmente na área da educação. Vamos agora até a cidade de Aracatu. Vem chegando para nós aqui a mensagem dizendo o seguinte: Lagoa do Jacinto, município de Aracatu, nós estamos sem água. A prefeita suspendeu aí a nossa água desde o mês passado. Nós estamos pegando água na lagoa todos os dias, em balde. Mas a prefeita suspendeu a água como, gente? Manda pra gente, foi o quê? É um poço artesiano, desligou a bomba, é água da Embasa, como é que foi essa suspensão da prefeita aí? Porque assim, a depender da situação, gestor nenhum pode, né, suspender a água de ninguém não, principalmente se for da Embasa ou só se for algum poço artesiano que tem aí uma bomba, né, e utiliza a energia elétrica do município. Mas traga detalhes pra gente aí, pra gente esclarecer esse assunto aqui dentro do nosso Portal Sudoeste Notícias. Ou até mesmo se o funcionário não está recebendo seu salário e está fazendo greve, né? Tem aí também o operador, né? Que chama-se operador e pode não estar recebendo e aí ele está de greve. Eles são um monte de emprestar um dinheiro com o dinheiro é 5 anos, com o meu mesmo disse que era 6, 7 anos. 7 anos para poder pagar. Aqui tem um rapaz que tomou o dinheiro aqui. Empresta aí. Desconta 400 e poucos contos. O meu eu tomei um dinheiro que não chegou aos 20 mil. Eles estão chegando e roendo meu dinheiro todinho. Eu vou botar essa gerente na justiça. Uma hora dela, enfiar a justiça no pé dele que eu aprendo a fazer negócio com o homem. Pegando um empréstimo, eu disse que 7 anos para poder pagar, 6 anos.
E o menino tomou aqui 21 mil para 400 bolsos conto, o meu tá descontando a metade do meu dinheiro. Eu não cheguei a tirar 20 mil, pegou uns papos na boca. Bom, é o seguinte, né, Luciano? Depende do contrato, depende do contrato. Você vai chegar lá para fazer um empréstimo, tem a linha de crédito aqui, é 20 mil reais, mas você vai pagar uma taxa de juros que esse valor vai ser superior aos 20 mil, né? Nem que você pague aí 72 meses e aí vai ser descontado aquele valor. Porém, alguns bancos, né, já fazem, coloca mais algumas coisinhas, seguro, uma capitalização e as pessoas vai assinando aqueles papéis ali sem ver, sem saber. Por isso que é interessante ler antes, ou então assim, olha, vai fazer, né, que leve, peça o contrato, você tem direito de exigir o contrato, levar para casa, mostrar para alguém que entende, para ler antes, para depois você assinar. Boa tarde, amigos, gostaria de deixar aqui uma denúncia sobre o setor de iluminação pública de Brumado. Olha só, Luciano, é sobre as trocas das lâmpadas nos postes. Liguei lá no setor, mais uma vez, com inúmeras vezes, ligo cobrando, pedindo a troca, porque nas comunidades que são vizinhas foram trocadas, e aqui na comunidade de Represo ainda nada. Liguei e o que foi relatado foi que a solicitação só é feita para troca com autorização do prefeito, Luciano. Como é que é, rapaz? Tá aqui, vou repetir. Ainda nada. Liguei, o que foi relatado foi que a solicitação só é feita para a troca com autorização do prefeito. Aonde ele manda ir trocar, eles vão. Então, quer dizer que aqui nesta comunidade não foi trocado, foi até certo ponto, né? Porque o prefeito então não autorizou. Bem até aqui, que descaso é esse, que falta de empatia e respeito com as pessoas que pagam pelo direito de ter suas luzes. Agora não falta, vem a cobrança na taxa de iluminação pública, e como está vendo, isso aí é uma falta de respeito com a população. E então quer dizer que não veio aqui na comunidade de Represa, ou é Represo, não sei, porque Represo, né? Obrigado. O prefeito não autorizou, é isso mesmo. Fico aqui na minha indignação, acredito que esse relato é verdade, porque teve que uma certa ocasião em que uma comunidade um cidadão pediu ao prefeito a troca da lâmpada para um evento em sua casa, e o prefeito foi lá e trocou, porque isso foi falado pela própria boca do cidadão em um vídeo, até quando as casas aqui nesta comunidade vão ficar nas escuras, sendo que a gente também tem um direito, a gente paga pelos nossos impostos. Fica aí a minha indignação contra o prefeito Fabrício Abrantes de Brumado. Acorda, prefeito, acorda de vez, de ficar pensando só em festa, pensa na estrutura também do setor de iluminação que muitas comunidades necessitam na saúde. Então, quer dizer, vai lá e pede pro prefeito, quem sabe ele não toca no coração dele e, né, Luciano? Olha, é uma palhaçada essa questão da iluminação pública em Brumado, viu? Foi feito aí uma propaganda, meu amigo, pense numa propaganda bem elaborada que é digna de vencer o Oscar, viu? Rede social, rádio, né? E mídia, carro de som, chegaram as novas lâmpadas de LED, lâmpadas inteligentes, teve vereador que levou lâmpada lá pra câmara pra mostrar a lâmpada que tem até chip, olha, essa daqui tem chip, a gente consegue identificar quando ela está queimada, quando ela está funcionando, enfim, mas a realidade é a seguinte: muitas comunidades rurais não foram atendidas, algumas têm até iluminação daquela antiga, né? Aquela lâmpada, aquele faroletezinho amarelo, a gente fala farolete, né? Aquela luzinha amarelinha lá, parecendo de vela, né? E aí a população quer as lâmpadas novas, porque gastaram muito dinheiro para comprar, estão cobrando uma taxa absurda, a tal da taxa da maldade aí de iluminação pública, e a população rural não tem direito a essa iluminação, não chega. E aí agora tem essa demanda aí, como o morador trouxe pra gente lá do Represo, né? O prefeito tem que autorizar. Quem falou foi a própria empresa, né? Terceirizada de iluminação, que disse aí, olha, a gente só troca se o prefeito autorizar. Alô, prefeito, meu amigo, que é isso? Atenção, prefeito de Brumado, hein? Atenção, prefeito Fabrício Abrantes, atenda a demanda do pessoal do Represo aí, o pessoal tá cobrando, tá pedindo, o senhor tem que autorizar a troca da iluminação pública, inclusive. É só isso, né? Só autorizar. Só isso, gente, coisa fácil, liga aí pra empresa e fala, ó, tá autorizado aí, ó, tá autorizado. Faça o que o senhor divulgou tanto aí na propaganda do marketing. Tem áudio, vamos ouvir. Gente, esse Bradesco é uma vergonha.
É uma humilhação tremenda com os clientes. Meu benefício era ir no Bradesco, eu transferi para a Caixa, porque é uma humilhação. Você pega uma fila enorme, fica o dia inteiro, quando chega no caixa, não consegue, quando consegue sacar, não consegue sacar tudo. Uma falta de respeito com os clientes e uma desumanidade. Isso não pode continuar acontecendo. Ninguém merece. Aí, ó, mais uma cliente aí reclamando aí do Bradesco. Vamos com mais notícias, Luciano? Não, eu ia só concluir essa questão do Bradesco, né? Como os nossos ouvintes estão participando aí, é lamentável, né? Então, os órgãos de defesa do consumidor têm que atuar, inclusive a população tem que cobrar também aí, procurar o PROCON, procurar a Defensoria Pública, procurar a gestão municipal de Livramento para dar um esclarecimento, né? O município tem que saber o que está acontecendo, com a direção aí, né? Com o geral do Bradesco de Livramento, o que ocorreu, foi uma falha, não vai acontecer mais, dê aí uma declaração à imprensa, porque a gente precisa saber, a gente precisa informar a população para que isso não se ocorra mais, porque a cidade de Livramento tem uma potência econômica muito forte e precisa ser respeitada. E que principalmente dê um suporte melhor aí, maior aí para os correspondentes, né? Porque a gente precisa dos correspondentes na hora do aperto. Pagar uma conta, aquela continha rapidinho, né? Fazer um saque, um depósito, principalmente aos finais de semana. Fica à vontade. Já falamos de Guajeru? Não, né? Não, ainda não. Vamos falar então de Guajeru. Homem é preso após agredir e ameaçar companheira durante o São Pedro, lá de Guajeru. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, dia 30, dessa última terça-feira. Ou melhor, né? Durante essa madrugada mesmo, dessa terça-feira, durante os festejos de São Pedro em Guajeru, após agredir e ameaçar a companheira de 35 anos. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento na Praça do Forró quando foi acionada por populares para conter uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. Ambos foram conduzidos ao posto policial civil instalado no circuito da festa para o registro da ocorrência. Durante a apresentação do caso, o suspeito voltou a ameaçar a mulher e na presença de policiais militares e civis e afirmou que iria cortá-la. Diante a nova ameaça, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha e o suspeito permanece à disposição da Justiça para a adoção das medidas cabíveis. Mas aí agora é o que tá. Será que ele vai ficar preso por quanto tempo? Porque ele já ameaçou ela, já na frente dos policiais queria cortá-la, né? Então, a gravidade do caso ainda ficou maior, né, Luciano? É um suspeito perigoso, né? Você viu aí a periculosidade dele. É um cara que, inclusive, em frente às autoridades policiais, né? Não se intimidou e falou, né? Ele disse, olha, vou cortar ela todinha. Então, é um perigo esse homem solto aí, né? Para esta mulher aí em Guajeru. Então a justiça tem que determinar aí uma medida protetiva, inclusive essa jovem tem que ficar aí esperta, né, com esse camarada, porque ele pode, né, assim que sair da delegacia ou da cadeia, pode retornar e tentar aí ameaçá-la novamente ou até mesmo, né, cometer algo mais grave. Então é um camarada muito perigoso mesmo aí, só pelas palavras dele aí em frente às autoridades militares. Olha, Desenrola lança modalidade de crédito para estimular bons pagadores. Olha só, hein? O governo federal anunciou nesta segunda-feira modalidades de crédito dentro do programa Desenrola, voltadas aí a 3 públicos: trabalhadores informais adimplentes, trabalhadores com a carteira assinada e estudantes que mantenham os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES em dia. O Desenrola, né, o Adimplentes, é voltado aí a trabalhadores informais que mantêm suas obrigações financeiras em dia. Já o FIES, empreendedor, né, prevê nova linha de crédito para egressos aí adimplentes no financiamento estudantil. Enquanto isso, a terceira modalidade oferece aí possibilidade de uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, como garantia em operações de crédito consignado privado para trabalhadores com carteira assinada. Apresentadas por medida
provisória, as iniciativas têm como objetivo prevenir aí a inadimplência, ampliar o acesso ao crédito em condições mais favoráveis e estimular aí o empreendedorismo. Dário Durigan, né, ministro da Fazenda, destaca que inicialmente o desenrola estava voltado à negociação de dívidas de inadimplentes, mas que com as medidas anunciadas nesta segunda-feira passa a beneficiar também os adimplentes, ou seja, aqueles que não estão devendo. Quando a gente está falando de um país que tem uma economia forte, uma economia organizada e que trouxe para o debate econômico do país a justiça social e a justiça tributária, nós temos que fazer com que os efeitos de uma economia forte cheguem às pessoas que mais precisam. Aí afirmou o ministro, né, sobre este assunto. Segundo ele, a orientação do programa continua sendo estimular o pagamento das obrigações financeiras. Muito bom essa notícia aí. Isso. CIP Sudoeste e 24º Batalhão de Polícia Militar flagram suspeito com maconha e cocaína em Barra da Estiva. Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes no último domingo, dia 28, no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. A ação envolveu policiais da Companhia de Policiamento Especializado CIP Sudoeste e uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar que realizaram rondas preventivas na localidade. Os militares faziam policiamento e especializado por volta das 17h40 quando avistaram o indivíduo em atitude que despertou fundada suspeita. Ao realizar a aproximação, os policiais decidiram efetuar a abordagem e a busca pessoal no suspeito. Durante a revista foram encontradas com ele diversas porções de substâncias análogas à maconha e cocaína prontas para comercialização. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido pelos policiais civis e militares. Todo o material ilícito foi apreendido e apresentado juntamente com o infrator na Delegacia Territorial de Brumado, unidades plantonistas da região. A Polícia Civil ratificou a prisão e adotou as medidas cartorárias cabíveis, deixando o suspeito à disposição do Poder Judiciário. Olha, a PRF apreende 14 quilos de drogas e medicamentos irregulares em ônibus da BR-116 em Vitória da Conquista. Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de drogas e de uma grande quantidade de medicamentos transportados de forma irregular em um ônibus interestadual na tarde desta terça-feira na BR-116 em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O veículo fazia o itinerário entre São Paulo e Fortaleza quando foi parado para a inspeção de rotina. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais encontraram 2 malas que continham aproximadamente 14 quilos do entorpecente entre porções de maconha e também cocaína. Além das drogas, os agentes localizaram uma carga composta por 720 ampolas de medicamentos destinados ao emagrecimento, caixas de comprimidos, canetas emagrecedoras e outros produtos utilizados em procedimentos estéticos, todos transportados sem a documentação exigida. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia competente, onde a ocorrência foi registrada e serão conduzidas aí as investigações para identificar os responsáveis pelo transporte da carga ilícita. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou informações sobre a identificação ou eventual prisão do proprietário das bagagens apreendidas. Polícia Militar da Bahia deflagra a 6ª edição da Operação Força Total em todo o estado. A Polícia Militar da Bahia realiza nesta terça-feira a 6ª edição da Operação Força Total, ação que mobiliza unidades em todo o estado com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo e ampliar as ações de prevenção e combate à criminalidade. A operação reúne o maior número possível de policiais militares e recursos operacionais em uma estratégia coordenada, voltada a intensificar a presença das forças de segurança em áreas previamente definidas com base em critérios técnicos e nos indicadores de segurança pública. Durante a Operação Força Total, equipes realizam abordagens preventivas, fiscalização de veículos, cumprimento de ações ostensivas, reforço no patrulhamento urbano e rural e atuação em pontos considerados estratégicos. A iniciativa também busca aumentar a sensação de segurança da população e fortalecer a capacidade de resposta da Polícia Militar diante de ocorrências em todo o território baiano. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a operação faz parte do planejamento permanente da corporação para otimizar o emprego do efetivo, integrar os recursos disponíveis e ampliar a eficiência das ações policiais. A cada edição, a Força Total reafirma o compromisso institucional com a preservação da ordem pública.
a proteção da sociedade e o enfrentamento à criminalidade em todas as regiões da Bahia. Professor morre após infarto enquanto assistia o Jogo do Brasil em Feira de Santana, hein? Um professor que também atuava como pastor evangélico morreu nesta segunda-feira após sofrer um infarto enquanto assistia a partida entre as seleções de Brasil e Japão pela Copa do Mundo. O fato ocorreu em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Ocimar Aquilino de Souza Oliveira, de 66 anos. Familiares relataram que Ocimar estava na casa da mãe acompanhando a transmissão do jogo quando passou mal. Ele foi socorrido e levado para um hospital particular do município, mas não resistiu. Ainda de acordo com a família, o pastor havia relatado dores no peito, né? Nos dias anteriores. Os parentes afirmaram que o orientaram a procurar atendimento médico e planejavam acompanhá-lo ao hospital para a realização dos exames logo após o término da partida. Ocimar estava em período de recesso escolar. No momento em que sofreu o infarto, a esposa havia viajado ao Rio de Janeiro para visitar familiares. Ele deixa a esposa e 2 filhos. Além da sua atuação religiosa, Ocimar era professor de filosofia e sociologia na rede estadual de ensino. Lecionou aí por vários anos em escolas de Feira de Santana e depois passou a atuar em um colégio estadual do município de Rui Barbosa, na região do Piemonte aí do Paraguaçu. Na vida religiosa, liderou por vários anos a Igreja Batista em Feira de Santana. Lamentável, né? Situação aí, o senhor de 66 anos acabou vindo a óbito aí por um infarto durante o jogo, né? Deve ter se emocionado e a partida foi sufocante, foi difícil e aí ele acabou tendo este infarto. E outra, viu? A tendência dos próximos jogos da seleção brasileira é essa, viu? Então é melhor, meu amigo, você nem assistir, viu? Se você tá com a dor no peito aí, se você tá com aquela situação abalada, saúde abalada, é melhor nem assistir o jogo. Olha, o governo da Bahia abre leilão com 134 lotes de bens públicos. O governo da Bahia abriu um novo leilão eletrônico de bens públicos com 134 lotes que reúnem veículos, materiais eletrônicos, móveis de escritório, equipamentos de informática e outros itens que não são mais utilizados pela administração estadual. A visitação aos bens começou nesta segunda-feira e segue até o dia 9 de julho mediante agendamento prévio. Ao todo aí, os bens foram avaliados em mais de R$1 milhão. O total foi de R$1.943.800. Um dos principais destaques do certame é o lote de veículos, com 101 unidades entre carros, motocicletas, caminhonetes e um caminhão que tem lance inicial de R$72.700. Os interessados em conhecer os itens antes da disputa devem agendar a visita pelo e-mail comissão.leilão@saeb.ba.com.br. Vou repetir: comissão.leilão@saeb.ba.com.br ou pelos telefones. O código lá é o 71 98183 4104 71 3117 8613. Os bens estão disponíveis para visitação em Salvador, Juazeiro e também em locais informados no edital. As visitas poderão ser realizadas apenas em dias úteis. O leilão é organizado pela Secretaria da Administração do Estado e também por meio da Superintendência de Recursos Logísticos. O edital completo está disponível no portal comprasnet.br e no site do Leiloeiro Oficial. A disputa será realizada no dia 10 de julho pela internet. Para participar é necessário trazer o credenciamento no site do Leiloeiro Oficial. Os interessados também podem registrar lances antecipadamente sem prejuízo da participação na sessão da disputa. Os bens serão vendidos para quem apresentar o maior lance. Os arremates deverão pagar o valor à vista por meio do Pix, boleto, depósito ou transferência bancária, além de uma comissão de 5% ao leiloeiro. Segundo o governo estadual, os recursos arrecadados com o leilão serão destinados ao Tesouro Estadual e às unidades da administração indireta para os investimentos públicos. Os itens disponibilizados deixarão de ser utilizados pelos órgãos estaduais ou atingir um prazo máximo de uso previsto na legislação, como ocorre em parte da frota de veículos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp. Chegou pra gente aqui, Luciano, mais uma denúncia, né? A moradora tá dizendo o seguinte: quero fazer um apelo às autoridades do município de Livramento de Nossa Senhora sobre o bairro Beira Rio. Está um descaso total, lixo nas ruas, cachorro rasga as sacolas de lixo, de material de construção, água.
pia de cozinha, de banho, direto na rua, correndo aí nas vias públicas, né? O mato tomou conta da rua, esgoto a céu aberto, é um verdadeiro descaso aqui no nosso bairro, aqui no bairro Beira Rio. Chamem a atenção aí do setor do poder público, principalmente aí, porque tá uma vergonha. Ela mandou as imagens aqui, Luciano. Realmente o bairro tá precisando aí de uma providência. É lamentável, né? Como a gente sempre coloca aqui, meu amigo, festa, mais festa, né? E aí a população fica aí, né? Sempre tendo essa problemática, é água, é esgoto, é iluminação, é falta de dinheiro no caixa eletrônico. Então, são demandas que infelizmente a população cobra todos os dias, mas parece que não há uma solução, né? Uma resolução com relação aí aos pedidos da população. Parece que o poder público não está nem aí, né, com o povo. Lamentável. Paciente em aparente surto psicótico quebra a janela de hospital em Palmas de Monte Alto. Um homem de 20 anos provocou danos ao patrimônio público ao quebrar uma janela de vidro no Hospital Municipal de Palmas de Monte Alto na madrugada desta terça-feira, dia 30. O caso ocorreu por volta das 00h30, 0h30, na unidade de saúde localizada na rua João Ribeiro, no bairro Girassol. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do 17º Batalhão foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao hospital, encontrou o paciente contido em uma maca. Segundo a equipe de enfermagem, um homem estava em surto psicótico e tornou-se agressivo após receber atendimento médico. Além de quebrar a janela da unidade, ele teria ingerido um pedaço de vidro. Ainda conforme os profissionais de saúde, o paciente foi medicado e seria transferido para o Hospital Geral de Guanambi para receber atendimento especializado. A guarnição orientou os profissionais de segurança da unidade hospitalar e permaneceu à disposição para prestar o apoio caso necessário, Luciano Santos. Pois é, meu amigo, é isso aí mesmo, né? Toda essa situação. Olha, vamos trazer um detalhe aqui importante para os jovens, né? Que ainda não completaram 18 anos ou que já completaram, né? Porque termina hoje o prazo para alistamento militar obrigatório, né? Então é o seguinte, termina nesta terça-feira o prazo para jovens do sexo masculino que completam aí 18 anos em 2026 fazerem aí o alistamento militar obrigatório. Mulheres da mesma idade que desejam ingressar nas Forças Armadas também podem se alistar voluntariamente até hoje. Para se alistar, é preciso ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, que é o gov.br, e se inscrever no site Alistamento Online. Se não tiver acesso à internet ou preferir fazer o alistamento presencialmente, o interessado deve se dirigir aí a uma junta de serviço militar. O processo é gratuito, né? Os documentos exigidos lá no momento são certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência social, comprovante de residência recente. Após o alistamento, o jovem recebe o certificado de alistamento militar e deverá, né, consultar o site periodicamente para saber se foi dispensado ou se deverá comparecer à etapa de seleção geral no segundo semestre de 2026. Caso convocado, o candidato fará exames médicos e odontológicos, testes de aptidão física e entrevistas sobre habilidade e interesse de servir. Após essa etapa, passará por seleção complementar designada por uma das 3 Forças Armadas, ou seja, o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, dependendo da área que você quer atuar, até ser incorporado aí e receber a matrícula. A dispensa pode ocorrer por excesso de contingente ou por morar em município que não contribui com o pessoal para o serviço militar inicial obrigatório. Para receber o certificado de dispensa de incorporação, o CDI, o jovem deverá participar da cerimônia de juramento da bandeira. Vamos voltar aqui a falar de esportes, porque ontem tivemos a eliminação da Alemanha para o Paraguai, jogo que foi decidido nos pênaltis, e na decisão dos pênaltis, Luciano, o Paraguai chegou a abrir aí um gol de vantagem. O último pênalti foi perdido, aí foi para as cobranças alternativas. A Alemanha teve a chance de marcar, perdeu, o Paraguai foi lá e fez e eliminou a Alemanha 4-3. Tivemos também Países Baixos, que é a Holanda, né, e Marrocos também. O Marrocos eliminou o Países Baixos nos pênaltis.
Hoje teremos Noruega e Costa do Marfim, o adversário do Brasil vai sair nesse jogo. Temos também, esse jogo vai ser daqui a pouquinho, viu? Às 14 horas. Às 18 horas temos Suécia e França, ou França e Suécia, né? E também México e Equador, né? E olha só, interessante, numa matéria que eu estou vendo aqui no site ge.globo.com, olha, bruxo ganês que amaldiçoou o Harry Kane afirma que Cabo Verde vai eliminar a Argentina, Luciano Santos. Olha só, hein? Olha, o bruxo Nana Kawabu Bozan chamou a atenção nas redes sociais após jogar uma maldição para Harry Kane não marcar contra a Gana na partida entre as equipes na última terça-feira. A previsão do ganês aparentemente deu certo, já que Harry Kane passou em branco no empate em 0-0 entre as duas seleções. Agora a nova previsão do espiritualista é que, ousada, ele disse que a seleção de Cabo Verde vai eliminar a Argentina na segunda fase da Copa do Mundo. Bom, eliminando a Argentina para nós é maravilhoso. E melhor ainda se a França, né, se for aí eliminada, né? Com a eliminação da Alemanha, a única seleção pentacampeã que está disputando ainda, que está na Copa do Mundo, é a nossa seleção, Luciano. Tomara, né? Tomara. Pois é, com essa daí a gente se despede hoje, né? Desta edição, dia 30, hoje o último dia do mês de junho, tá chegando aí o mês de julho já, batendo na porta, logo a gente já tá começando aí o segundo semestre do ano, e aí, meu amigo, o tempo passa voando, hein? Mas enfim, agradecer a todo mundo, um abraço pra todo mundo aí, uma ótima tarde, pra quem não almoçou ainda, bom almoço. Samuel, uma ótima tarde pra você, e amanhã a gente retorna aqui à bancada do nosso portal Sudoeste Notícias. Valeu, tchau, tchau. Uma boa tarde, Luciano, a todos os ouvintes. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.